Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Ecos da Guerra Fria, um podcast onde o passado ecoa no presente. Hoje vamos mergulhar em uma das épocas mais importantes e tensas da nossa história, a Guerra Fria, onde o poder das propagandas, as disputas científicas moldaram o mundo moderno. Vamos entender como a linguagem, a ideologia e principalmente a ciência tornaram e criaram armas poderosas. E como tudo isso afetou a vida de milhões de pessoas. Por favor, prepare-se para enxergar a Guerra Fria com outros olhos, de forma mais profunda, mais intensa. Então, fiquem atentos, eu acredito que a maioria nesse momento está muito ansioso, inclusive a gente, por estarmos com duas presenças ilustres aqui. Por favor, se apresentem. Prazer, meu nome é Ricardo. Meu nome é Maria Clara. Eu sou professor na USP, também sou formado lá. Trabalho atualmente mais como historiador. Durante estudo mais a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E esse período da Guerra Fria, século XX, estou nesse rol há mais ou menos 15 anos já que eu estou. Eu, como professora da USP, também formada na USP, eu já tenho também trabalhado bastante essa parte da guerra junto com meu colega Ricardo. Ah, vocês eram colegas, sério? Sim! A gente estudou até junto, né? Sim, fizemos acho que 2 períodos. É, por aí, porque a gente entrou antes de mim até. Acho que sim, exatamente. Enfim, sou especialista nessa área, então a gente está bem ansioso para passar todo o nosso conhecimento aqui, se for possível. É que é uma oportunidade boa, porque a gente vê que muitos jovens buscam saber mais sobre esse período. Não só jovens, como pessoas que, por exemplo, o meu avô, ele viveu nessa época, só que ele não sabia como era fora do mundo, ele queria saber mais, só que a gente não tinha acesso naquela época. Então eu acho que eu agradeço muito o convite de vocês por dar essa oportunidade, não só para mim, mas como a Maria também, para mim estar aqui presente, explicar um pouco sobre essa história, sobre o passado, que não foi só uma coisa dos Estados Unidos e União Soviética, mas foi uma coisa do mundo, algo que impactou a história em si. Principalmente por ser um período tão emblemático e tão denso, é muito importante a gente tratar disso de uma forma assim mais direta, mais leve, para que mais pessoas tenham acesso e uma compreensão mais fácil sobre o conteúdo. De fato. Exatamente. Eu fico muito feliz por toda a história de vocês, por tudo que vocês explicaram aqui, é muito interessante. Você já deve estar cansado de ver a gente, mas eu sou o Marco José. Eu sou a Monique Piloto. E eu sou a Maria Vitória. Bom, para começar, você pode falar sobre o contexto histórico? Claro que posso. A gente começa porque a Guerra Fria, não é considerada uma guerra assim, uma guerra que foi travada, não tinha armas, por exemplo, uma guerra assim, igual foi a Segunda Guerra ou a Primeira. Uma guerra ideológica. Exatamente, uma guerra onde foi uma corrida economicamente, por exemplo, igual na interpolícia espacial. Exatamente. Nossa, muito bom que você me cumprimenta junto, eu gostei. Vamos marcar uma Vocês estão convidados, tá? Agora vamos voltar ao assunto aqui um pouco mais. Então a gente vê que ela não é uma guerra que foi travada assim, de armas, bombas, não. Foi uma guerra mais
no chat não, mas a nossa equipe separou duas imagens, dois cartazes sobre algumas propagandas da Guerra Fria. A gente gostaria de saber como seriam as influências dela, sabe? Por favor. Tá, perfeito. Olha, esses cartazes foram muito utilizados durante a Guerra Fria. Então, aqui a gente pode perceber no primeiro cartaz que aqui a gente tem como se fosse o comunismo. Aqui a gente tem os cidadãos americanos atacando, destruindo como se fosse uma ameaça, um caos na cidade americana. Tanto que aqui a América ama o comunismo, que é como se fosse a América luta contra o comunismo, foge do comunismo. Porque a América justamente era isso, era um país capitalista, então eles odiavam as forças dele, o comunismo. E tratava o comunismo como uma ameaça. E aqui a gente utiliza, a gente vê eles utilizando essas cores fortes, principalmente, e a demonização do inimigo. Eles travavam mesmo essa batalha ideológica, demonizando o comunismo ou o capitalismo. No comunismo a gente vê muito eles falando que os trabalhadores iam ser escravos e o capitalismo selvagem, e já no comunismo a gente vê que eles tratavam como uma ameaça da sua posse. Inclusive a gente vê isso até hoje. Justamente, tem muitos resquícios disso. Uma coisa que pode estar sempre com os alunos que eu, quando eu dou aula, é fazer um pouco mais como que os Estados Unidos reagia a esse comunismo, como eles tratavam o comunismo, ver os filmes da época, anos 50, anos 60, até 80. Desenhos animados, inclusive animados. Porque eles adotavam muito essa época. Inclusive, a gente tem, acho que todo conhece Capitão América. Capitão América foi criado justamente para isso. Ele era um soldado americano que lutava contra o comunismo, lutava, tanto que na época que ele foi criado, nos anos 40, ele já era retratado como uma figura que era contra o nazismo, por exemplo, e foi levando isso aí junto contra o comunismo também na época. A gente vê muitos quadrinhos fazendo sátiras também em relação ao comunismo, ironizando a imagem do Stalin, por exemplo, e toda essa questão deles. Também muita questão racial, a parte física, não só ideológica. Muito, quando você mudou aí, eles tinham
chegou o nosso convidado especial.